Olá! Qual a diferença entre subconsciente e inconsciente? Talvez você já tenha ouvido falar de subconsciente e de inconsciente. Mas tem diferença? Já respondo que não. A diferença é na abordagem. Nós da hipnoterapia usamos o subconsciente, os profissionais da PNL também usam a palavra subconsciente. Mas de onde vem a palavra inconsciente? Inconsciente vem da teoria de Freud, na sua psicanálise. E eu, como psicanalista, também uso o inconsciente em algumas abordagens. E eu venho aqui para vocês explicar o que é o inconsciente e o que é o subconsciente, pois são a mesma coisa. Na concepção de Freud, a mente humana ela é dividida em 3 etapas: a mente consciente, a pré-consciente e a inconsciente. E dentro dessa mente temos o ego, o superego e o id. O que seria esses 3 elementos? Vamos lá. O id seria a nossa vontade primitiva, aquela vontade que nos dá a vontade de comer, a vontade de ter desejos, muitas das vezes que não são de acordo com aquilo que você mesmo queria. O superego seria aquele que aplica a moral ao id. Às vezes o id quer alguma coisa que vai contra a moral. E o superego, ele vem para falar pro id: não, isso não pode, isso é imoral, isso é contra a moral, bons costumes, vamos dizer assim. E o ego seria o mediador entre esses dois, formando o self. E o self e eu, né, é a mesma coisa em inglês. E o eu, ele tem essa função de regular, de fazer com que o id e o superego vivam em harmonia. Essa é a função do ego. Isso na concepção freudiana. Mas se você for fazer uma consulta comigo, como hipnoterapeuta, eu só vou usar a mente consciente e a mente inconsciente. A gente vai trabalhar na mente inconsciente, ressignificando traumas e coisas que tiveram um grau muito forte de emoção. E essas coisas que têm um grau muito forte de emoção, muita energia, ela é arquivada no subconsciente de forma bem forte, bem potente. Então, eu tô aqui só para falar a diferença entre uma coisa e outra. Mas se você for na minha clínica e fala: Leandro, eu quero fazer psicanálise com você, então a gente vai usar o modelo freudiano de consciente, pré-consciente e inconsciente. Id, superego e ego, entendeu? Que seria ego eu, superego supereu, e id é isso. É isso. Ou seja, aquilo que está lá no âmago, é a vontade primitiva. No id está o respirar, para vocês terem uma ideia, que o id não é uma coisa negativa, porque nosso desejo antes de respirar que nos faz viver, está no id. A vontade de comer também está no id. Mas também aquelas vontades que às vezes você quer parar, o vício, também está no id. Mas eu quero me atentar aqui só a diferença entre subconsciente e inconsciente, que não há diferença nenhuma, é só abordagens psicológicas, entendeu? Fica aqui o vídeo para não ficar muito longo, mas para informar para vocês que não tem diferença de subconsciente ou inconsciente. Eu posso em algum momento aqui numa abordagem, numa aula, num treinamento, falar inconsciente, e não vai estar errado, é uma abordagem diferenciada. Fiquem na paz e até um próximo vídeo.